A religiosidade é pior do que a prostituição e você consegue encontrar respaldo na Bíblia para dizer isso. Aqui não é um exemplo de graduação de pecado. Ah, esse pecado aqui é um pecado pequeno e esse aqui é grande. Não é isso. Mas o pior aqui é num sentido de engano. É muito mais fácil você se enganar vivendo uma vida religiosa. Eu acho que tem um texto que eu acho muito emblemático ali em Mateus 7 que diz o seguinte: muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor. Aí começa um monte de justificativa, né? Nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Caramba, muita coisa que essa pessoa fez. E aí a resposta de Deus é o seguinte: então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E isso me leva a uma conclusão muito simples: o cristianismo é um caminho de relacionamento e não um caminho de rituais vazios, né, que é muito típico da religião. E aí, olhando para essa frase inicial que eu disse, lá em Mateus 21, diz o seguinte: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês, né, os religiosos. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram, né? E essa palavra arrependimento é uma palavra muito emblemática aqui. Preste atenção no que eu vou te dizer. Não importa o que a pessoa mais importante do mundo te diga, né? Pode até ser o Papa ou o pastor mais respeitado aí que você conheça, tá? Mas não existe evangelho sem arrependimento. Simplesmente é impossível ter relacionamento com Deus sem que haja arrependimento. E eu posso até dizer mais: o arrependimento é a porta de entrada do reino. Pensa comigo sobre a parábola do filho pródigo. Essa é uma parábola bem conhecida. Lá você tem aquele arquétipo do libertino e do religioso, que são os dois filhos. O primeiro filho gastou tudo com prostitutas, se afastou do pai, foi morar bem longe, e o outro filho ficou em casa fazendo tudo que o pai pedia. Só que a história continua e no final o libertino percorre exatamente o mesmo caminho e volta. E essa é uma perfeita representação do que é o arrependimento, né? Voltar para perto do pai. E aí, claro que existe um preço, né, para o arrependimento. Mas o resultado final não é uma mente com remorso, uma mente cheia de culpa. Você não vai precisar gastar ali horas no terapeuta para tratar, por exemplo, o resultado dessa culpa. Na verdade, o resultado é o contrário: o arrependimento desemboca na aceitação. Olha o que diz lá em Lucas 15. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Nós vamos comer e nós vamos comer e festejar. Foi o que aconteceu. O prostituto se arrependeu, voltou e foi recebido como filho. E o religioso, o outro filho, estava lá bem comportado, fazendo exatamente o que o pai tinha pedido. Mas no final a história revela as intenções do coração. O filho mais velho diz o seguinte: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu sequer um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens, né? E aí ele continuou falando, né? Gastando tudo com prostituta, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então, o pai responde, e a forma como o pai responde eu acho muito legal. Meu filho, você sempre. Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aí nós chegamos no final da história e o filho religioso simplesmente não entra na festa. A festa aqui representa essa comunhão eterna que nós temos com o nosso Pai. O filho libertino entrou mediante o quê? O arrependimento, ele voltou para perto do Pai. Né? E o mais velho, religioso, talvez orgulhoso, tentando justificar um merecimento pelas obras da sua mão, acabou ficando de fora. Então, esse é o risco da religiosidade, de você achar que pode comprar algo
com as suas obras. Lá em Efésios 2:8 diz o seguinte: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, o que Jesus fez na cruz é completamente suficiente para te salvar. E ser salvo não é um convite para ser religioso, mas para ter um relacionamento com Deus, Criador dos céus e da terra.